Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no capítulo 22 de Mateus, os versos de 15 a 22, diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem ou inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retiraram-se. No capítulo 22 de Mateus, nós temos alguns debates de Jesus com os discípulos dos fariseus e os herodianos. Primeiro, pagar ou não pagar impostos, de 15 a 22, depois a respeito da ressurreição, de 23 a 33, qual é o mais importante de todos os mandamentos, de 34 a 40, e por último, quem é o filho de Davi, que vai de 41 a 46. Nesses debates, é interessante vermos que os discípulos dos fariseus se juntaram aos herodianos. Na vida diária, eles eram inimigos públicos e políticos, os fariseus apegados à lei de Moisés e os herodianos apegados ao dinheiro e achegados ao poder de Roma. Por isso não se davam. Mas contra Jesus era um inimigo comum. Eles se juntaram para pôr Jesus à prova. E é interessante notar que eles começam e vêm com uma linguagem totalmente bajuladora. Eles começam dizendo assim: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência. Isso é coisa de gente que está tentando enredar, gente que está tentando ganhar pontos. Era isso que eles estavam fazendo. Mas aí eles vêm com a pergunta crucial: é lícito pagar imposto? É lícito pagar imposto? Nota que eles deixam bem claro: é lícito pagar imposto a César ou não? Quando eles fazem essa pergunta, Jesus tinha duas respostas diretas: sim ou não. Se Jesus dissesse sim, se deve pagar, os fariseus diriam: ele não é um bom judeu, ele é um lesa-pátria, ele é amigo de Roma, por isso que ele manda pagar imposto a Roma. Se Jesus dissesse não, ele não se deve pagar imposto, os herodianos diriam: ele é um revolucionário, é contra o império, é um criminoso e precisa ser preso. É mais ou menos como a história que o barão de Tararé conta, que certa feita ele foi julgado, e aí, no final do julgamento, o juiz fez uma pergunta para ele e ele falou: Excelência, eu responderia a sua pergunta se o senhor me responder a outra pergunta. Pode ser? Pode, respondeu o juiz. Ele perguntou: Vossa Excelência ainda espanca a senhora sua mãe? Note que é uma pergunta que a resposta complica. Se o juiz disser sim, significa que ele bate. Se disser não, significa que ele já bateu. Então, qualquer que fosse a resposta, estaria complicado. O mesmo caso acontece com Jesus. Só que Jesus, inteligentemente, ele muda o foco. Ele fala: olha, por que vocês estão querendo me enredar? E aí, então, Jesus faz questão de dizer: me dê uma moeda. De quem é a efígie ou a cara que está aí? Ah, é de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: o imposto é coisa dos homens, precisa ser pago. São com os impostos que temos saúde, educação, que temos segurança. Esse dinheiro o Estado usa para isso. E se não pagarmos impostos, essas coisas não serão possíveis. Então Jesus está dizendo: olha, pague imposto, mas lembre-se de uma coisa: dê a Deus o que é de Deus. Por isso, não pense que político A, político B é de Deus. Político é político, acabou. Partido político é partido político, acabou. Não tem nada de Deus nisso. Dai a Deus o que é de Deus. De Deus é a igreja, de Deus é o povo de Deus e de Deus é o reino de Deus. Por isso, não misture essas coisas. A Deus nós damos a nossa vida, nosso coração e a nossa fidelidade. Ao Estado nós cumprimos as nossas obrigações.
Que Deus te abençoe, um bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, fique em paz.